Olá, bem-vindos ao especial de 40 anos de A Hora do Pesadelo. E para celebrar o aniversário desse clássico do terror, o vídeo de hoje é um ranking com todos os filmes do icônico Fred Krueger, do pior ao melhor, na minha opinião. E aí, prontos para essa maratona do pesadelo? Então vamos lá. Júnior Guimarães, tomada 1. E as observações para esse ranking são as seguintes. Primeiro, são todos os filmes da série original A Hora do Pesadelo, que são esses 7 filmes aqui, ó, essas 7 belezuras aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, tá bom? E mais o remake, que é outro ator no lugar do Robert Englund, interpretando o Fred Krueger, e mais o Fred vs Jason, que é o crossover, que eu ainda não encontrei, mas pretendo encontrar um dia na minha coleção. Deve estar perdido por aí. E eu vou encontrar esse filme porque eu gosto muito dele. No ranking vocês vão ver, pela posição que eu vou deixar. E a segunda observação é que esse ranking foi montado pelas minhas opiniões sobre cada um desses filmes. E é importante salientar isso porque lá no ranking do Sexta-feira 13, teve pessoas que não gostaram do meu ranking, das posições que eu coloquei os filmes, porque eu coloquei esse na frente desse, que eu não deveria. Teve gente até que disse que eu só acertei um filme e que o resto do ranking eu errei. Gente, se aquele ranking, assim como qualquer outro, foi baseado na minha opinião sobre os filmes, então eu acertei todas as posições. Ponto. E se o seu ranking for diferente do meu, mas estiver em conformidade com a sua opinião, então você acertou também. Afinal de contas, gosto é pessoal. Tá bom? Aliás, depois do meu ranking, coloque o seu aqui, ó, nos comentários. E tá tudo resolvido. Sem mais delongas, vamos ao ranking do pesadelo. Nono lugar, A Hora do Pesadelo 5, o maior horror de Fred. O quinto filme da franquia do Assassino dos Pesadelos não é exatamente um filme ruim, mas é o mais fraco da saga e o único que não me empolga. Apesar de algumas mortes marcantes, como a do jantar, por exemplo, o vilão está mais banalizado e a trama é desinteressante, com uma batalha envolvendo o futuro filho da protagonista. Com isso, o maior horror de Fred é fruto natural do desgaste da série ao longo da década de 1980. Oitavo lugar, Pesadelo Final, A Morte de Fred. Provavelmente o filme da série que eu mais vi na televisão, graças às reprises no SBT. Confesso que a memória afetiva me fez evitar colocá-lo em último lugar, mas não dá para ignorar o tom mais galhofeiro, como mostra a cena do videogame. Por outro lado, essa galhofa acentuou o sarcasmo já latente de Fred Krueger, deixando as mortes estranhamente divertidas. A Morte de Fred fez parte da minha infância e é um guilty pleasure declarado. Sétimo lugar, A Hora do Pesadelo, de 2010. Essa reimaginação do primeiro filme não agradou tanto, sendo até considerado o pior da saga por várias pessoas, o que é um exagero. O principal motivo é a nova figura de Fred, agora interpretado por Jack Earl Haley, substituindo a clássica fisionomia de Robert Englund. Porém, A Hora do Pesadelo remodela a atmosfera da obra original, criando uma abordagem interessante e que dialoga com o público contemporâneo. E a cena final é boa demais. Sexto lugar, A Hora do Pesadelo 4, O Mestre dos Sonhos. Só vi duas coisas ruins nesse filme. A primeira é a ausência da atriz Patricia Arquette, que não reprisou seu papel de Kristen, deixando para a atriz Tuesday Knight. Além disso, há uma mudança de protagonismo passada de forma pouco orgânica. Mesmo assim, O Mestre dos Sonhos se consagra como a primeira sequência da série que realmente continua os eventos de seu antecessor e tem uma das mortes mais marcantes, a da garota que vira um inseto. Quinto lugar, A Hora do Pesadelo 2, A Vingança de Fred. A primeira sequência de A Hora do Pesadelo é ousada em se distanciar de sua fonte com um protagonista diferente. A Vingança de Fred pode não manter os personagens, mas mantém o misto de surrealismo e terror que torna o clima dessa saga ainda mais assustador. O clímax de carnificina no mundo real é um dos melhores da filmografia. Enfim, é um filme que eu não gostava muito quando eu vi pela primeira vez,
mas que melhorou muito nessa revisão. Quarto lugar, Novo Pesadelo, o retorno de Fred Krueger. O mestre Wes Craven encontrou um jeito muito inteligente de ressuscitar o vilão, através da metalinguagem, tornando o próprio roteiro de Novo Pesadelo um item amaldiçoado. Exatamente, o filme que você está vendo é o próprio motivo do ressurgimento de Fred e, claro, de novas vítimas. Uma finalização digna e muito apropriada da criatura, feita por seu criador, que aproveitaria essa fórmula para sua então nova saga, Pânico. Obrigado, Fred Krueger. Terceiro lugar, Fred vs Jason. Talvez você não se lembre, mas eu já disse que Fred vs Jason foi uma das melhores sessões de cinema da minha vida, como eu já mostrei no meu ranking dos filmes de que mais tenho orgulho de ter visto no cinema. Vendo de novo, minha opinião sobre a obra permanece a mesma. É divertido, criativo, celebrativo e muito vulgar e sangrento, tais quais os filmes das duas sagas, A Hora do Pesadelo e Sexta-feira 13. Seria o melhor ou o pior dos dois mundos? Freddy vs. Jason. O segundo lugar é do aniversariante do mês, A Hora do Pesadelo, de 1984. Feito há 40 anos, A Hora do Pesadelo criou um ícone do cinema, o vilão Fred Krueger, um assassino que ataca as pessoas em seus sonhos. Quer dizer, pesadelos. Essa ideia acabou contaminando o próprio público com medo de dormir. Ou seja, quem assistia já saía da sessão com medo de ser atacado no próprio sono pelo personagem símbolo do ator Robert Englund. As mortes criativamente oníricas, a cena da banheira e a canção de ninar entraram na história do cinema de terror, ajudando o filme a se tornar o clássico que ele é. Nesses 40 anos, só foi superado por um filme da saga. Please, God. This is God. Nightmare on Elm Street. Mas antes do primeiro lugar, faz o seguinte: se inscreve no canal, ativa o sininho para as notificações e não perca nenhum dos nossos vídeos e nenhum dos nossos outros rankings também. Aliás, tem rankings de outros ícones do terror. Os links estão na descrição desse vídeo. Primeiro lugar, A Hora do Pesadelo 3, Os Guerreiros dos Sonhos. Visto hoje, Os Guerreiros dos Sonhos já não me causa mais tanto medo. Entretanto, quando eu era criança, foi um dos filmes mais assustadores que eu já tinha visto, com mortes tão simples quanto horripilantes, como a da televisão e a do ventríloco, em que as veias de um personagem são as cordas que Fred manipula. Isso porque, nesse filme, a gente se importa com cada personagem da trama. E, revendo, eu continuei me importando, continuei gostando das mortes, continuei imerso no clima de pesadelo constante. E continua o meu filme preferido de A Hora do Pesadelo. Nightmare on Elm Street Part 3. Gostou do vídeo? Então aperta aqui no like, compartilha nas redes sociais, nos grupos de cinema, da família, dos amigos e de outros fãs de filmes de terror, séries de terror e, claro, fãs do nosso amigo Fred Krueger. No mais, muito obrigado pela audiência, beijo a todos, saúde e segurança para todo mundo, durmam bem e... Tchau!